Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula, a penúltima, prometo para vocês. Hoje nós vamos falar sobre o movimento oblíquo, sobre o lançamento oblíquo. Professora, que merda é essa com nome difícil? Não tem mistério, gente, é um movimento que faz curva. Até agora a gente está falando sempre de movimento retilíneo, de coisas andando reto para lado, reto para cima, reto para baixo. Agora nós vamos falar quando as coisas fazem curva, quando algo está andando na diagonal. Por exemplo, esse menininho aqui da primeira foto, nunca consegui fazer isso, gente. Meu sonho de consumo quando eu era criança era conseguir fazer isso, tacar a pedrinha e ela ir quicando em cima da água. Mas enfim, isso daqui é um exemplo de movimento oblíquo. Ao mesmo tempo que a pedrinha ela vai para cima e para baixo, ela também está andando para frente. Então, nós temos uma sucessão de altos e baixos e ela vai andar para frente. Ela não fica quicando aqui no mesmo lugar. Ela faz um movimento vertical e ao mesmo tempo ela faz um movimento horizontal. Então o movimento oblíquo, ele é isso. Ele é um lançamento, o garoto lançou a pedra está andando na vertical e ela está andando na horizontal. Ela vai quicando e indo para frente ao mesmo tempo. Outro exemplo, um jogador de futebol, por exemplo, no tiro de meta, né? Numa batida de pênalti, quando ele vai chutar essa bola, se a bola vier rasteirinha aqui, é claro que o goleiro vai pegar. Então, o que geralmente eles fazem? Eles chutam a bola para o alto. Então, mesma coisa, movimento oblíquo. A bola, ela sobe e ao mesmo tempo ela está se deslocando na horizontal. Ela vai para frente e para cima, tá? Reparem só, gente, que nós temos um formato em comum. Tá vendo aqui? Olha o nosso último exemplo, uma bola de golfe. Mesma coisa, o cara deu uma tacada, ele fez um lançamento dessa bolinha aqui. Ela subiu e caiu, mas ao mesmo tempo ela andou para frente. Isso daqui, gente, esse formato de meia-lua, nós chamamos de parábola. Uma parábola, lembra da antena parabólica, tá? Movimento oblíquo é um movimento parabólico, movimento de parábola, é um meio círculo. A parábola é quando você sobe e desce, mas andando para frente também. Então você faz essa curvinha aqui de meio círculo. Isso é uma parábola, um movimento parabólico, ok? Outra coisa, nós fazemos um movimento, por exemplo, oblíquo aqui no futebol, mas o jogador ele está flutuando, a bola ela está flutuando, não, está no chão. Aqui é a mesma coisa. O jogador de golfe, nem sei se o nome é jogador, né? Porque golfe é um esporte. Então, o jogador de golfe ele está flutuando, a bola está flutuando, não. Aqui também o menino não está no chão, ele não está segurando a pedrinha e a pedrinha ela não vai bater na superfície da água. Então, no movimento oblíquo sempre tem uma superfície. E aí a gente vai caracterizar esse movimento porque ele faz um determinado ângulo com essa superfície. Dependendo da inclinação desse movimento, nós vamos ter resultados diferentes. Por isso que eu falei com vocês, se essa bola vier rasteira, se ele chutar aqui baixinho, se ele chuta mais inclinado, se ele chuta cá pro alto, vai parar lá na torcida. Cada um desses ângulos gera um movimento diferente. A diagonal ela pode ser menos inclinada, mais ainda, ok? Então o movimento oblíquo ele sempre vai ter um ângulo com a horizontal, com a superfície em que aquilo está apoiado, ok? E aí é o que eu falei. O que está acontecendo nesse movimento? O móvel, o corpo, o ponto, ele vai se deslocar para frente, tá vendo? Em uma trajetória que vai até a altura máxima. Então ele sobe, 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 sobe até chegar na altura máxima.
e depois ele vai caindo, 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 até chegar no seu maior alcance, ok? Então, é assim que é caracterizado um movimento oblíquo. Nós vamos então conseguir calcular a velocidade com que ele está sendo lançado, o ângulo em relação ao solo, a altura máxima que ele chegou e o alcance desse objeto, o tanto que ele se afastou para longe do lançador, ok? Reparem só que na vertical nós estamos falando de move, de um movimento uniformemente variado, MRUV. Por quê, professora? Porque quando você lança alguma coisa na diagonal, reparem só que ele vai subindo, 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 subindo. Quando ele chega na altura máxima, isso daqui é igualzinho um lançamento vertical. A gravidade está acelerando esse corpo para baixo, a gravidade está atraindo esse corpo para o chão. Então, ele não consegue subir aqui eternamente, ele é puxado para baixo pela gravidade. Então, conforme você lança, ele vai ficar cada vez mais devagar. Então, nessa primeira parte do movimento, ele vai subindo cada vez mais devagar até chegar no máximo. Quando chega no máximo, o que acontece? Ele cai aqui? Não. Por que não? Porque a aceleração da gravidade, ela vai acelerando ele aos poucos. Então, ele vai continuar o movimento dele para frente, só que depois da altura máxima, ele vai acelerar. Então, ele sobe diminuindo e ele desce aumentando. Lembram que no movimento vertical eu falei a mesma coisa para vocês? Tá? Então, quando a gente considera o eixo Y, nós estamos falando de um lançamento vertical que tem a aceleração da gravidade. E nesse caso, a velocidade ela vai mudando no decorrer do tempo. Agora, e na horizontal? Na horizontal não. Na horizontal não existe nenhuma aceleração. Existe por acaso algum fenômeno da natureza que puxa a gente para um lado ou para o outro? Não. Só existe a gravidade que nos atrai para baixo, para o centro da Terra, mas não tem nada nos puxando para a direita ou nos puxando para a esquerda. Então, nesse caso, a velocidade horizontal ela vai ser sempre constante. Então, nós temos aqui um mu, MRU. Na vertical, VY, nós temos a aceleração da gravidade. Então, nós temos aqui um movimento retardado, depois um movimento acelerado. No Vx, na horizontal, nós temos um movimento constante. Não existe aceleração na horizontal, ok? Como que a gente calcula esse alcance? Primeira coisa que nós temos que ter em mente é a fórmula do sorvete. Lembram dela? Se o alcance ele é na horizontal, então é o sorvete simples que a gente conhece, é o mu. É aquela primeira fórmula que eu falei lá com vocês. Sorvete, tá vendo? Sorvete. Se eu jogar esse S inicial para cá, eu tenho final menos inicial. Isso daqui é o meu deslocamento, é o ΔS. Lembram disso? O delta não é a variação? Então, a variação da minha posição é o meu alcance, ó. Onde eu comecei, onde eu terminei. Isso é o meu alcance, tá vendo? Onde eu comecei, onde eu terminei. Aqui estava positivo, quando vem para cá, fica negativo. Então, o que é isso aqui? O alcance. Quem é o Vx? Quem é a minha velocidade na horizontal? Isso daqui a gente vai ter que decompor a velocidade no eixo Y e no eixo X. Gente, eu estou falando de vetores. Olha aí a nossa aula de vetores sendo finalmente aplicada. Infelizmente, né? Porque vetor é um saco. Mas o que a gente tem em vetores? A nossa velocidade na diagonal, tá vendo? A nossa velocidade na diagonal vai ser uma velocidade x, um vetor horizontal, e uma velocidade y, um vetor na vertical.
Como que a gente encontra, então, na diagonal? Somando esses dois vetores. Se vocês tiverem o tamanho do vetor x e o tamanho do vetor y, é só vocês fazerem a soma de vetores x mais y, vocês vão descobrir quem é a velocidade. Professora, e se eu não tiver o tamanho deles, como que eu resolvo? Você precisa do ângulo. Então, nos exercícios de lançamento oblíquo, sempre você vai ter que ângulo é esse. E aí a gente vai usar a trigonometria, o círculo trigonométrico, para achar quem é o vetor x. É o vetor v vezes o cosseno desse ângulo. Para achar o vetor y, é o vetor v vezes o seno desse ângulo. Gravem comigo, o ângulo é com a horizontal, o ângulo vai estar sempre aqui embaixo, com o x, cosseno, sem o y, seno. Então, no eixo y, a velocidade vai ser v vezes o seno, sem o ângulo, seno. No eixo x, a velocidade vai ser v vezes o cosseno, com o ângulo cosseno. Ó, com o ângulo tá encostando aqui no x, com o ângulo cosseno. Sem o ângulo, o ângulo não encosta no y, ele está sozinho, sem o ângulo seno. Tranquilo? Então, qual vai ser a minha velocidade do alcance? Vai ser v vezes o cosseno de θ vezes o tempo que já estava aqui na fórmula do sorvete. Tranquilo? Como que a gente acha o tempo? Se me pedirem para descobrir qual é o tempo que demorou, né, para o meu projétil chegar no final do movimento. A gente vai calcular o tempo com o tempo que ele demora para subir e depois o tempo que ele demora para descer. Nós vimos em lançamento vertical que o tempo de subida é a velocidade dividido pela gravidade, tá? Então, a gente vai pegar a velocidade na diagonal e dividir pela gravidade. Esse é o tempo que demora para subir. Se é para subir, nós vamos utilizar apenas a velocidade no y. Quem é a velocidade no y? V vezes o seno. Lembra? Olha aqui, ó. V vezes o seno, dividido pela gravidade. Assim, nós encontramos o tempo que ele demora para subir. Mas o tempo total não é o tempo para subir e depois o tempo para descer? Então, a gente faz duas vezes. Duas vezes v vezes o seno dividido pela gravidade, porque é o tempo de subida e o tempo de descida, é o dobro, tá? Então, se a gente pegar lá aquela equação que nós acabamos de encontrar para o alcance e botar esse tempo aqui, ó, 2v vezes o seno θ dividido por g, botei o tempo aqui no lugar do t. Nós vamos ter, então, ó, vamos arrumar isso aqui, 2 vezes v vezes v, v ao quadrado, vezes o cosseno, vezes o seno dividido pela gravidade. Tá, Rafaela, e daí? Calma que eu vou chegar lá. Trigonometria. Professora, pelo amor de Deus, não me confunde, eu não sei mexer com trigonometria, eu nunca aprendi, meu professor de matemática não me ensinou, eu não sei. Primeira coisa, peçam socorro para a professora de matemática, é a Bela, né? Ou a Bela ou o Luciano. Peçam socorro para a Bela e para o Luciano se vocês tiverem dúvida em trigonometria. Segunda coisa, não sabe, não consegue, tem o bloqueio com trigonometria? Decora isso aqui, gente. Aqui eu estou explicando para vocês como é que eu cheguei nessa fórmula. Mas não entendeu? Só decora. Decora essa fórmula aqui. Vocês não decoraram as outras? Decorem essa. Por que eu estou falando isso? Pela lei da trigonometria, quando a gente tem cosseno vezes seno, ó, 2 vezes velocidade ao quadrado vezes cosseno vezes seno. Quando a gente tem 2 vezes cosseno vezes seno, a lei da trigonometria diz que eu posso transformar isso em seno de 2 vezes o ângulo, tá? 2 vezes o cosseno vezes o seno
é igual ao seno desse ângulo aqui em dobro, tá? Então, eu peguei aquela parte de cima que estava lá na nossa equação e simplifiquei para isso aqui. Essa é chamada de identidade trigonométrica. Eu deixei aqui, ó, tá vendo a minha mãozinha? Isso é um link. Eu deixei um link aqui explicando sobre a identidade trigonométrica, se vocês quiserem estudar sobre esse assunto, tá bom? E aí, fica como então, professora? V ao quadrado vezes seno de 2 vezes o ângulo dividido pela gravidade. Esse é o nosso alcance, é como eu descubro a distância com que o meu projétil alcançou. Lembrando que o maior alcance de todos vai ser numa inclinação de 45 graus. Se eu inclinar muito para baixo, eu vou ter um eixo X muito esticado e uma velocidade para cima muito baixa. Então, o que vai acontecer com o meu projétil? Ele vai quase arrastar no chão e não vai muito para frente. Se eu tiver muito inclinada, é o contrário. Eu vou ter uma velocidade x muito pequena, mas eu vou ter uma velocidade y muito grande. Então, esse negócio vai subir, 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 subir e quase não vai sair do lugar. Para eu ter um alcance máximo, eu tenho que inclinar ele em 45 graus. Olha aqui a linha azul, as bolotinhas azuis. Por que 45, professora? Olha aqui para a fórmula. 2 vezes o ângulo. O ângulo é 45. 2 vezes 45 é 90 graus. O seno de 90 graus é o maior que existe na trigonometria. É o 1. Não existe nenhum outro seno maior do que o de 90 graus. Seno de 90 graus é 1. Então, se eu pego um negócio que é o maior de todos e boto aqui em cima, esse alcance aqui vai ser sempre o máximo. Não importa que velocidade que eu esteja, qual é a gravidade. Esse número aqui vai ser maior, eu vou sempre multiplicar pelo maior número. Então, se o seno de 90 graus é 1, o alcance numa inclinação de 45 vai ser sempre o maior, tá bom? E a altura? Como é que eu descubro a altura? A gente vai descobrir a altura usando Torricelli. Lembram da equação de Torricelli? Vi a vovó mais 2 amigos num triângulo sexual. Essa é a equação de Torricelli. Para o lançamento oblíquo, a gente vai usar de novo só na vertical. Então, a gente tem a velocidade no y, a inicial no y, menos por quê? Porque a gente está contra a gravidade. Lembra que quando ele está subindo, ó, a altura máxima quer dizer que ele está subindo. É a mesma coisa que eu falei com vocês do lançamento vertical. Ele está subindo, então ele está contra a gravidade. Então, essa aceleração é negativa. E o nosso ΔS vai ser a minha altura máxima, que é a que eu quero descobrir. Então, vamos lá. Na altura máxima, a velocidade dele é 0. Falei isso com vocês no lançamento vertical, na aula de lançamento vertical, tá? Então, aqui, essa velocidade aqui vai ser 0, que é quando ele chega lá em cima, ele para, depois ele começa a cair. Então, 0. A velocidade inicial, lembra que com y é o seno? Então, vai ser v vezes o seno ao quadrado, porque Torricelli estava ao quadrado. Menos 2 vezes a aceleração é a gravidade, vezes a altura, tá? Vamos arrumar? Esse cara tá negativo, vou jogar ele pro lado de lá. Ficou positivo, ó. Tava menos, eu peguei esse povo todo, taquei pro outro lado. Ficou positivo. E sobrou esse cara aqui do lado, ó. O quadrado desse e o quadrado desse, ó. V0 ao quadrado vezes o seno ao quadrado. Arrumando, deixei a altura sozinha, 2G estava multiplicando, passa para cá dividindo. Então, temos aqui a fórmula de altura máxima. A altura máxima vai ser velocidade inicial ao quadrado vezes o seno ao quadrado do ângulo dividido por o dobro da gravidade. Fiz aqui um resuminho para vocês. Aqui tem o desenho do canhão, porque o movimento do canhão também é um movimento oblíquo. Quando o canhão ele taca uma bola, né, uma bomba, ele está fazendo um movimento oblíquo. Então, nós temos aqui uma velocidade em y, uma velocidade em x. Quando ele atinge a altura máxima, a velocidade em y é 0. A velocidade em x não muda, ok? Até que ele chega
no seu alcance máximo, que é a distância total. Botei aqui os ângulos notáveis. Como a gente está falando o tempo todo de ângulo, não tem esse ângulo com a horizontal, então vocês é bom terem sempre em mente seno e cosseno de 30, 45 e 60, que são os ângulos que a gente mais usa. Se a questão não estiver usando 30, 45 e 60, podem ter certeza que no enunciado vai dizer quanto é o seno e cosseno do ângulo. Se estiver falando de 30, 45 e 60, eles geralmente não colocam esses valores. Esses valores a gente tem que decorar. Cantei essa musiquinha para a turma do Enem. Não me lembro se cantei para as outras turmas. Talvez tenha falado com o EAR no ano passado, mas vou botar aqui de novo caso alguém queira saber. Seno e cosseno de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Bota 1, 2, 3, depois 3, 2, 1. Põe a raiz, divide por 2 e acabou. Tá? Sempre usem musiquinhas. Ah, professora, essa musiquinha é muito afeminada. Eu sou machão, eu não fico cantando essas baboseiras. Não tem problema, coloca ritmo. Nosso corpo, nosso cérebro, ele também grava ritmo. Seno e cosseno de 30, 45 e 60. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Extrai a raiz quadrada, divide por 1 mais 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Extrai a raiz quadrada, divide por 1 mais 1. 1 mais 1, 1 mais 1, 1 mais 1 mais 1 mais 1. Tá vendo? Então, procurem no YouTube, tem vários vídeos também de outros professores, de outras musiquinhas, mas pensem nisso. Não sei porquê, talvez a professora Roberta, a professora Everton ou a professora Jéssica tenham essa explicação de como funciona o nosso cérebro e por que nós gravamos as coisas melhor quando tem ritmo. Eu só sei que é assim. Botei aqui também para vocês verem, né? O nosso Vx vai ser velocidade vezes o cosseno, ó, com ângulo, cosseno. O nosso Vy, velocidade vezes o seno, sem ângulo, seno. Olhem bem para esse desenho aqui. Concorda comigo que se eu botar esse Vy para cá, nós temos um triângulo retângulo. Então, vocês também podem resolver as questões usando o TELPIT, Teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ó, quem é a hipotenusa? V0 ao quadrado. Quem é o cateto? Vx ao quadrado. Quem é o outro cateto? Ó, Vy ao quadrado. Então, nós temos aqui TELPIT, Teorema de Pitágoras. Vetores, a aula que eu falei com vocês sobre vetores. Tranquilo? E aqui eu coloquei também o resuminho da aula. O maior alcance é no ângulo de 45 graus. A altura máxima, está aqui a fórmula. O alcance máximo, está aqui a fórmula. E o tempo de subida, está aqui a fórmula. Lembrando que se for o tempo total, vocês têm que multiplicar por 2. Tá bom? Coloquei o link para os nossos exercícios e algumas videoaulas já prontas no YouTube. Se tiverem qualquer dúvida, me procurem, espero ter ajudado. Desculpe porque a aula de hoje ficou um pouco maior do que o de costume, mas é porque esse conteúdo ele é um pouco mais difícil também. Então eu tive que falar mais um pouco. Por favor, tenham paciência e escutem até o final. Um abraço para vocês, fiquem com o Papai do Céu. Tchau, tchau.